Capela Neves estreou nova peça na Festival de Teatro Mindelac, que começou quinta-feira ali na Mindelo. Esse é uma peça que aborda a condição humana nessa época presente. Em junho, este coletivo de atores deu corpo ao projeto teatral Castro Criolla, fruto de um protocolo de cooperação nas artes cênicas assinado em 2019 entre os Ministérios da Cultura de Cabo Verde e Portugal e o Teatro Nacional São João. 6 atores cabo-verdianos fizeram uma residência artística no teatro, no Porto, de que resultou a peça Castro Criolla, uma adaptação da tragédia clássica A Castro, do dramaturgo português António Ferreira. Após as apresentações do espetáculo, em Portugal e em Cabo Verde, o coletivo de atores partiu para um novo projeto intitulado Sapote Dividite. A peça teatral A Linguagem das Pedras, escrita e encenada por Capela Neves, surge como um desdobramento autónomo do projeto Castro Criolla. Castro Criolla permite principalmente assim, colocar um conjunto de agentes teatrais que trabalham dentro de uma estrutura profissional. E ele permitiu outra coisa, foi criar uma espécie de rede de afetos, que é esse grupo que trabalha assim no projeto Linguagem das Pedras. A ideia mesmo é, pela experiência que no passado junto, ser consequente. O ponto de partida era mesmo juntar-se ao grupo e fazer-se qualquer coisa. Então, a partir dali, a pergunta era fazer o quê? Uma coisa interessante é o pessoal dizer, agora não quero fazer uma coisa um coisinha menos política e diferente. E original, foi este que quis ter usado. É uma coisa interessante quando se pensar se é efetivamente possível fazer uma coisa que não seja política e que seja de facto original. Mas de qualquer forma, não levar esta premissa a sério. A ideia de originalidade é não pensar numa premissa que te permite nós criar, uma premissa que te cria um ponto de fundo, que te permite nós criar diálogos, interações que é inusitado, ou seja, que só é possível dentro do contexto daquela premissa. A premissa da peça centra-se em 2 casais, um influente e outro que se alimenta desse poder. O equilíbrio dessa relação abala-se quando uma mulher decide separar-se do marido sem perder o status social. A ideia inicial era criar uma peça com menos questionamento político, mas no fim, A Linguagem das Pedras acaba por colocar o dedo numa ferida atual e recorrente. O exercício do poder político é orientado por interesses pessoais ou pela realização do bem comum. À medida que a pessoa se as necessidades de Estado de alguma forma respondido, menos interesses tem política. A verdade é que política, para a maioria de nós, inclusive pessoas que estão envolvidas ativamente na política, em termos partidários e não só, política tem mais um valor instrumental do que um valor por si mesmo. Ou seja, a ideia do homem como ser político é um bocadinho questionável à luz do que é que não tem a grinha assim em termos daquilo que é interesse de pessoas realmente em política. A política torna essencialmente instrumental, ou seja, as pessoas te interessar por política na medida em que a política te responde a determinados interesses. Então, a ideia é espiar a maneira que os mecanismos de vida pública estão a operar dentro de vida privada. E uma coisa que está a fazer sentido dentro do contexto cabo-verdiano. Então, não pensando em explorar um drama que acho que é bastante pertinente dentro do contexto cabo-verdiano, é aquele drama que te resulta quando nos interessa em manter determinado estilo de vida, de colidir que nos interessa em manter nosso senso de individualidade e de independência de espírito. O espetáculo aborda o teatro físico com uma coreografia bem marcada. Quando não começar primeiro para fazer alguns exercícios com uma companheira. Ele dividiu-nos em pares, ou até em 3, onde é que cada um estava a fazer uma sequência de 3 movimentos. Não estava a fazer uma sequência, por exemplo, mesmo a boneira, não estava a fazer uma sequência de 2 movimentos, ou de 3 movimentos, dependendo do que ele disse, não tinha que repetir até ele mecanizar. Depois vou-te a fazer uma sequência de 3 movimentos. Depois não torna a fazer uma sequência de 3 movimentos. E assim sucessivamente. Não estava a repetir tudo aqueles movimentos até ele mecanizar. Agora, a partir dos movimentos que minhas colegas criaram, Capela apanhar que estava a fazer sentido dentro do texto. E assim criar a coreografia, deixa-me dizer, da peça. Moda Capela trabalhamos no escalote físico, primeiro que o corpo não ver que aquele é que destaca mais, querendo ou não, o corpo é que destaca mais do que a palavra. E depois, sim, vai implementar palavras, acaba por ser, lá está, um desafio, ainda mais o texto da Capela
é um bocadinho assim difícil, né? Exato, mais filosófico, mas ele ao mesmo tempo ele é uma coisa assim, ele é uma experiência nice, porque bota trabalhar um todo, tal como o corpo, mas também palavra. Então ele te dá uma experiência, uma bagagem muito importante para qualquer ator. A linguagem das pedras, do coletivo Sapote Dividit, encenado por Capla Neves, que também ensina dramaturgia, estreia no Festival de Teatro Mindalacte no dia 11 de novembro, no Centro Cultural do Mindelo.